Hello, hello, my friends, brothers and sisters. Mais um devocional da Missão 33. Eu queria começar ouvindo, junto com vocês, um trechinho de uma música do André de Jó. Força, a força que Deus me deu pra lutar não vai acabar, não pode acabar enquanto eu tiver. A força que Deus nos deu para lutar não vai acabar. E vocês já pararam para perceber que existem momentos na nossa vida em que olhamos para nós mesmos e dizemos: Pai, eu não aguento mais. Nesses momentos, nós descobrimos uma força que não é nossa, mas é uma força de Deus. Nossa força é limitada, mas Deus tem uma fonte inesgotável de renovo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Na caminhada da nossa vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer, pegar fôlego e continuar. E Paulo, no texto que a gente vai ler, o apóstolo Paulo, ele estava vivendo uma perseguição tão severa que ele foi parar na prisão. Ele estava sendo perseguido justamente por estar divulgando as boas novas, levando palavra de vida, de salvação, de esperança, para uma sociedade religiosa, Naquela época, os judeus, que viviam ainda presos à lei. E Paulo sabia que sua vida não estava nas mãos de homens. E ele estava preparado para morrer, se preciso fosse. Tem um texto lá em Filipenses, capítulo 1, que o apóstolo Paulo fala, Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse momento que Paulo pensava que seria o fim, Jesus aparece para ele, para fortalecê-lo, para renovar as forças dele. E isso está registrado lá no livro de Atos, capítulo 23. Capítulo 23, no versículo 11. Como eu falei, agora há pouco, Paulo tinha sido preso, porque ele estava pregando o Evangelho. E aí no versículo 11, Atos capítulo 23, está assim, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Jesus, se colocou ali ao lado dele, Observe esse detalhe. Jesus, ele não se colocou à frente de Paulo, não se colocou acima de Paulo, ele preferiu estar ao lado, mostrando que estava junto com Paulo, naquela situação e em qualquer outra situação. E a palavra-chave foi coragem. Nas horas mais difíceis, ele está perto de nós para nos ajudar. Lembra daquela música, de Nair Nani, eu acho, uma irmãzinha africana? Nas horas difíceis, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. E é exatamente isso. Jesus está conosco e nos diz: coragem. Paulo reconheceu a voz de Jesus. Precisamos reconhecer a voz de Jesus. Para isso precisamos conhecê-lo. A gente está sempre batendo na mesma tecla.
Como é que a gente vai falar, né, que anda com alguém, que segue alguém e não conhece? Temos que conhecê-lo. Uma só palavra de Jesus foi suficiente para reanimar sua vida. E eu vou repetir de novo. Coragem. Isso fala muito comigo. Eu estou precisando ouvir muito isso. Essa palavra, antes de falar com cada um de vocês, ela está falando forte comigo. Nas missões, no dia a dia, em tudo, coragem. O que precisamos para ter forças é de ouvir a voz do Senhor. Precisamos orar e pedir ao Espírito Santo para falar conosco. Intimidade. Intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. Precisamos ter um estilo de vida de adoração que envolve intimidade. Jesus, ele nos garante continuar. Lá no finalzinho do texto que a gente leu, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Jesus, ele deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite. Ele continuaria pregando. Isso a gente pode conferir lá no finalzinho do livro de Atos, lá no capítulo 28, Isso aqui a gente leu no 23, lá no capítulo 28, versículo 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, sem impedimento algum. Isso em Roma, conforme o que o próprio Jesus havia dito a ele, que era necessário ele ir testemunhar e pregar também em Roma, um outro local. Assim como mostrou para Paulo o que queria dele, o Senhor também pode nos revelar aonde quer que alcancemos pela fé. Precisamos viver o propósito de Deus para nossas vidas. Propósito, outra palavra-chave. Coragem e propósito. Precisamos de propósito em nossa vida. Uma vida sem propósito, E como muitos irmãos que estão em campo missionário, um irmão muito querido mesmo, sempre fala, o Max da Campo, o irmão que me inspira muito lá no Amazonas, na Amazônia, Na Amazônia, ele tem uma obra incrível. Uma vida sem propósito. Aquilo que te incomoda, aquilo que faz arder seu coração, é ali que está seu propósito. Se a gente não tem nada que nos motive a seguir, a realizar algo para o reino de Deus, nós vivemos sempre infelizes, insatisfeitos, desmotivados, porque nos falta propósito. Em Jesus está a força para continuar. Quando achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se de que Jesus está lá. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Ele fala ao nosso coração, nos dando força e mostrando o propósito que tem para as nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que falou muito comigo, que nós precisamos continuar com coragem e com propósito. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti. Te pedimos, nos enche com Teu Santo Espírito, nos dá revelação, graça, nos ensina, Pai, a caminharmos fielmente aquilo que o Senhor tem direcionado para cada um de nós, Pai.
nos ensina a ouvir Tua voz, através do Teu Santo Espírito. Nos dá força, Senhor, renova as nossas forças, nos dá coragem para continuarmos, né, na nossa caminhada, sendo luz, sendo sal nessa terra, levando esperança, levando, né, uma palavra de vida para todos aqueles, né, que estiverem ao nosso alcance e para onde quer que o Senhor nos mande, em nome de Jesus, Pai. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, dá-nos capacitação, Senhor, para estarmos cada vez mais no centro da Tua vontade, sendo instrumentos em Tuas mãos, sendo relevantes para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Valeu aí? Jesus bless.